Olha, nós temos trazido aqui na Agricultura BR os efeitos, né, dos conflitos geopolíticos que existem e como que eles agem e influenciam principalmente o mercado de commodities agrícolas. No caso desse conflito mais novo, mais recente, que é o bombardeio de Israel sobre o Irã e aparentemente uma baixa capacidade do Irã de ter ali algum tipo de reação, apesar de também ter atuado contra Israel, e Irã também ter mostrado-se disponível para uma conversação, pedindo já suspensão desses bombardeios, né? Fogo, acabar com o fogo que está acontecendo dentro do Irã. Uma das preocupações ele está em torno do fornecimento de nitrogenados, já que se trata de uma região produtora e o Brasil é um grande dependente deste tipo de produto, em especial ureia. Para falar a respeito deste tema e também quais outros desdobramentos podem influenciar a agricultura nacional, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Renato Françoso, ele que é consultor de gerenciamento de risco da Stonex e participa conosco ao vivo pela internet aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Renato, obrigado pela participação. A primeira pergunta é direta. O quanto que esse conflito militar entre Israel e Irã pode afetar o fornecimento deste tipo de insumo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos, né? Essa é a principal pergunta, né? Hoje o Oriente Médio, de uma maneira geral, ele representa 20 milhões de toneladas. A gente está falando de 37% da exportação mundial de ureia, tá? Mais especificamente. Quando a gente destrincha um pouquinho esse material, a gente vai para o Irã. E aí o Irã é responsável por 5 milhões de toneladas de exportação, a grosso modo, pelo menos esse foi o dado do ano passado, tá? Esse volume é muito representativo, a gente está falando de 9% da exportação mundial de ureia, né? O Brasil é totalmente dependente desse produto, de exportação desse produto, né? No complexo NPK, a gente depende de 85% de importação. Então nós estamos totalmente dependente desse mercado externo, né? E esse conflito entre Israel e Irã, até o momento, teve já repercussões aqui para o Brasil, né? A gente tem as listas sendo tiradas quando a gente fala de vendedores de mercado, então o pessoal não está disposto mesmo porque os preços já estão sofrendo, né? O principal, sempre quando tem algum movimento, alguma guerra, algum impacto desse tamanho, o principal movimento das empresas vendedoras de mercado é retirar a lista realmente para entender esse movimento, e eles estão muito certos em fazer isso, né? Também porque o mercado trabalha com um custo de reposição. O que é isso? Os preços que são trabalhados são os atuais, né? São os de agora. Então, o preço subiu, na ponta a gente já tem essa repercussão, e é exatamente isso que nós estamos vendo, né? Então, por toda essa importância do Oriente Médio, a gente já tem uma repercussão na ponta e já tem os produtores aí mais receosos agora. Então, quem ainda não comprou, pensando até num movimento de para safra agora, que se inicia em setembro, tem que ficar realmente prestando muita atenção, porque essa guerra, né, dependendo do desenvolvimento dela, quanto tempo vai ficar, esses preços podem ter uma manutenção a patamares mais altos, tá? Israel, ele domina um canal, agora me fugiu o nome, mas um canal onde você tem um importante escoamento, não só de produtores de petróleo, né, e o Irã, no caso o Irã que domina esse canal, o Irã, além de ser um grande produtor de petróleo, acho que 4, 5% do petróleo do mundo é iraniano, ele escoa não só petróleo, mas também esse tipo de produto de outros países produtores. Você falou a respeito aqui o produtor rural que não fez aquisição ainda desse tipo de produto. Mesmo esse que já fez, há riscos em relação a fornecimento, pensando que daqui até setembro é muito pouco tempo? Muito bem colocado, Fabiano. É o Estreito de Hormuz, eu acabei não comentando sobre ele. Esse é realmente um grande risco, né? O Estreito de Hormuz, ele é uma rota utilizada
para escoamento e nitrogenado passa todo mundo por ali, vamos dizer assim, de uma maneira geral, do Oriente Médio, né? Então todo volume escoado é por ali e realmente ele é controlado pelos Houthis, que são, vamos dizer, uma facção aí do Oriente Médio, né? A grosso modo, tá? E se eles eventualmente fizerem algum movimento, se a guerra tiver uma escalada maior, tiver problema, aumentar realmente as tensões da guerra, esse pode ser um grande problema, porque não só o Irã deixa de exportar, mas também os outros países, que, como eu mencionei, 20 milhões de toneladas, né? Então nós estamos tirando um gigantesco produtor aí, exportador de ureia do mercado, né? Em questão de abastecimento, nas importações que nós temos até agora, e aí eu falo de janeiro, deixa eu pegar até o dado aqui para eu tenho minha colinha, tá? Nós importamos 2,1 milhões de toneladas de ureia, tá? O principal fornecedor nesse ano está sendo a Nigéria, em segundo lugar o Catar, em terceiro a Rússia, tá? Mais ou menos 670 mil para a Nigéria, 300 mil para o Catar e mais umas 250 mil para a Rússia, tá? São grandes volumes, mas quando a gente compara janeiro e maio do ano passado, a gente tem um volume um pouquinho menor. São 300, um pouco mais 340 mil toneladas a menos que no mesmo período do ano passado. Aí você vem, até trago essa pergunta, né? Renato, vai faltar ou não vai faltar? Não, a gente não vê até o momento um desabastecimento, né? Mesmo porque o brasileiro, vamos dizer, de uma maneira geral, é muito resiliente, né? Então, mesmo que tenha algum problema, nós vamos continuar recebendo produto. Obviamente, tem que acompanhar esse desenvolvimento, como vai ser esse desenvolvimento da guerra, tá? Mas a princípio não vai faltar fertilizante, não vai faltar ureia aqui no Brasil. O outro ponto que é importante mencionar é a respeito do sulfato. Querendo ou não, é outro fertilizante que pode ser substituto, tá? Qual que é a diferença, tá? A gente tem pontos de nitrogênio na ureia, em torno de 45, 46%, e no sulfato nós temos 21, 23%, tá? Depende um pouquinho da origem. O Brasil, de uma maneira geral, é 100% chinês, tá? Então, o preço do sulfato já vai subir imediatamente igual ao da ureia? A gente acredita que não, e a gente comenta que ele é meio que indexado ao preço da ureia, mas ele não deve sofrer essa alta exatamente na mesma intensidade, tá? Ele deve subir, mas um pouquinho mais devagar, tá? Então, e sulfato tem bastante. Por que eu levantei essa bola? Porque nós temos quase 50% a mais importado do que no mesmo período do ano passado, tá? Então, esses 50% são quase 600 mil toneladas a mais do que de janeiro a maio de 2024, tá? Então, estamos mais estocados em sulfato, ureia está um pouquinho mais baixo, tá? E aí meio que eles se complementam, né? Se sobrepõe aí um produto sobre o outro, e fica uma alternativa aí para o produtor também, caso ele queira fazer uma troca entre ureia e sulfato. Outra opção. Renato, para encerrarmos, né, a gente está falando sobre esse assunto, a gente tem a seguinte percepção, que faltar não vai, mas a gente vai ver um encarecimento principalmente de ureia e um mais leve para sulfato. Dentro de um cenário como esse, você vê dentro da gestão do produtor rural brasileiro uma possibilidade de reduzir demanda, de trabalhar de uma outra forma, até para que o custo por hectare ele não se eleve tanto na próxima temporada 25-26? Quando a gente fala em fosfatado, é possível fazer uma redução, obviamente, tá? Cada área é uma área, então precisa verificar com o agrônomo, verificar o tipo de solo, quanto tempo está fazendo o cultivo, enfim, fazer todo o histórico da área e ver se é possível reduzir o ponto de fósforo, tá? Quando a gente fala de nitrogenado, é, é muito mais complicado fazer esse corte, porque é um nutriente muito mais volátil no solo. Você tem ele muito mais lábil dentro do solo, e aí você tem uma perda muito alta dele, né? Então, mas pensando em culturas, né? Acho que é o principal ponto. Para a safra verão,
que é a principal demanda, é fosfatado e potássio, tá? Então, a ureia ou até os nitrogenados, a gente vai estar falando principalmente na safrinha. Obviamente, tem uma demanda agora, e quem ainda não fez aquisição de nitrogenado pensando em safra verão, eh, pode pagar preços mais altos. Agora, quando a gente fala da safrinha, acho que tem muita coisa para acontecer ainda, eh, mas tem que ficar de olho, porque podem aparecer oportunidades e dependendo da escalada do conflito, eh, vai ser um ano bem desafiador e como você mencionou, Fabiano, podemos trabalhar com 25, 26 preços de custo de produção mais caro, principalmente pensando nos fertilizantes.